cada vez mais. Para a gente chegar até aqui também não foi fácil. A gente saímos de Floripa, na verdade de Criciúma, onde a gente reside hoje, Santa Catarina, e a gente ia regressar para a cidade de Floripa, eu e a esposa e a cantora Kelly. E para quem assiste televisão sabe que quinta-feira pela manhã teve um desmoronamento de barranco na estrada. Acho que na terça-feira para quarta teve outro em Curitiba e Paraná. Então esses 2 barrancos impediu a gente de chegar até o nosso destino. Um impossibilitou a gente pegar o ônibus e o outro impossibilitou a gente de pegar o avião. Só que esse trabalho a gente está organizando há quase supostamente mais de 9 meses. A gente tentando organizar esse trabalho, né? Indo para cima, pedindo apoio, fazendo rifa de aparelho, tipo, e já aproveitando, a esposa tinha um cartão, tinha 2,5 mil de limite. E como para fazer um trabalho desse aqui não é fácil, eu vou chutar mais ou menos por alto que eu e ela semeamos na obra em torno de 22 mil reais. E para isso a gente se preocupa, e eu fiquei preocupado, porque eu estava contando com os dias que eu trabalho lá na cidade para gerar o recurso para me honrar com os compromissos. E choveu muito há uns 2 meses atrás. E por esse fato, chuva eu não trabalho, porque eu trabalho naquela profissão que desce na corda, na cadeirinha, nas fachadas de prédio. E a gente se preocupou e eu chamei ela para oração. Falei, vamos fazer 3 meses de oração. E Deus vai brandar na terra. Já estou finalizando. E a mesma aceitou, entrou comigo nesse propósito. E aí Deus começou a dar o direcionamento. Como ela estava com limite no cartão, a gente foi numa loja chamada Van, retiramos um aparelho e fizemos um sorteio. Esse sorteio que a gente fez era no intuito de a gente levantar metade do valor que a gente tinha para responsabilidade aqui. Porém, na verdade, a gente não teve êxito em questão de 30%. O aparelho foi 2,5 mil, a gente conseguiu vender em torno de 22 números, mas alguns pastores pegou números a mais e a gente arrecadamos 3.200, não foi? 3.200. E algumas pessoas ainda que anotou o nome ainda não acertou, mas mesmo assim a gente honramos com a nossa palavra e fizemos o sorteio do aparelho. Outra verdade é que a gente colocou no coração de levantar as caravanas, e todos que quisessem vir para a vigília não ia pagar a caravana. E Deus colocou isso no nosso coração e eu falei com ela e ela falou, se tu entrar, eu entro. Eu falei, mas é difícil. Ela disse assim, mas até hoje Deus nunca deixou faltar, e Ele vai prover. Eu olhava para ela assim e dizia, mas eu pensei que eu era de fé, mas eu acredito que Deus colocou alguém no meu lado que é mais de fé do que eu. E ela, todo o tempo comigo, guerreando comigo, batalhando comigo. E aí, nesse meio impasse todo, a gente teve grande desafio. E aí, nesses grandes desafios, Deus começou a levantar. Levantava um, levantava outro. E, pastor, como é esse trabalho desta vigília? E a gente falava, e eles, não, eu vou ajudar com o valor. O pastor Donizete, ele estava aqui hoje.
O pastor Donizete é dono de uma empresa de Bahia que eu trabalhei em 2019 e me deu muitos conselhos para me voltar para Jesus. E quando eu voltei para Jesus, ele assinou minha carteira e depois ele teve que dar baixa para mim entrar no campo fazendo a obra missionária. Ele estava aqui hoje, eu queria que ele falasse uns 2 minutinhos, mas ele ficou um pouquinho meio acanhado. Essa jornada a gente enfrentamos muito desafio para chegar até aqui, mas verdadeiramente Deus não desamparou. A gente verdadeiramente só teve um imprevisto. A gente estava com todos os cronogramas montados. E aí foi onde que do caminho para cá a gente perdeu esses cronogramas que a gente tinha. A gente acabou saindo desse cronograma, porque a gente perdeu a passagem de avião que a gente tinha comprado há 3 meses atrás para chegar aqui na quinta-feira de noite. E nesse momento que a gente perdeu a passagem, para tentar reconectar essa passagem ou não perder essa passagem, o esposo da cantora Kelly levou a gente em direção a Santa Catarina ou a Florianópolis para ver se a gente passava pelaquela barreira que desmoronou. Só que quando a gente chegou até o limite da barreira, tinha mais de 20 quilômetros de congestionamento, de carro parado. Naquele momento a gente se desesperou, porque a gente sabia do compromisso, que a gente precisava estar aqui, só que não só o compromisso, mas com todos que a gente tinha chamado para participar. O pastor Jean já estava a destino da cidade de São Paulo. O pastor Jean chegou na sexta-feira de noite com os seus lindos companheiros músicos, que Deus abençoe. E tanto outros que a gente tinha responsabilidade. Então a gente olhou um para o outro. A cantora Kelly Nara olhou para minha esposa. A minha esposa olhou para a cantora Kelly Nara. E eu realmente fiquei meio assim, nós vai ou não vai? As duas, será que vai conseguir? A gente estava com quase 4 malas, fora outras bolsas de lábios. E aí elas olharam uma para a outra e dizem assim, vamos, a gente chega lá. A esposa tem um irmão que mora em Floripa. Ela imediatamente ligou para ele tentar chegar até o limite da barreira, e a gente chegar até a barreira e ele pegar a gente do outro lado e levar a gente até o aeroporto. E a gente ia andar, só que a gente não sabia de modo algum que tinha mais de 20 quilômetros. E a gente desceu do carro do esposo dela. O esposo dela, o pastor Leandro, olhou para nós assim e falou, vocês vão? E ela falou, vamos. Aí ele falou assim, eu vou esperar vocês aqui, porque se vocês decidirem retornar, eu vou estar aqui. E aí ela falou, tá bom, a esposa. E aí a gente deu o pontapé inicial. Aí olhou para frente, pegou as malas e saiu puxando e falou, nós vai chegar lá. Só que quando chegou mais ou menos uns 5 minutos que nós estávamos andando, ela ligou para o esposo e disse assim, olha, não é bom tu ficar aí, porque pode chover, pode alagar esse ambiente e você pode se prejudicar, então retorna para casa. Então aí agora a gente ficou sem possibilidade de voltar. E agora realmente Deus colocou assim, vocês têm que prosseguir. Só que isso, a gente nunca imaginava que a gente ia andar mais de 15 quilômetros para a gente chegar até aqui, para a gente estar aqui, para a vigília acontecer. Eu, a Kelly Nara e a esposa andamos mais de 15 quilômetros a pé. A gente começou a andar, era por volta de 3 horas da tarde, e a gente andou até 11 horas da noite, e a gente não chegou até o local. Só que todo momento a gente pensava no trabalho, e eu olhava, dava uns passos para frente, dava vontade de desistir, mas eu olhava para elas, e elas vinham atrás, e eu dizia, eu vou ser mais forte agora, porque se eu fraquejar aqui, as duas desistem, e a gente precisa chegar, então vou ser forte. E todo o tempo, eu queria ser forte, todo o tempo eu queria ser aquele cara que sempre para não baixar guarda. E aí eu olhava para minha esposa e querendo parar, querendo desistir. E ela dizia, amor, eu estou com calo nos pés, amor, eu estou com umas dores aqui. E aí o coração doía, apertava. E a cantora Kelly
quero descansar um pouco. Vamos encontrar um posto. O próximo posto que a gente encontrar, a gente para, descansa um pouco e a gente prossegue. E aí a gente começou a fazer esse intercâmbio. Até chegou os limites. A gente chegou na última barreira. Era por volta de 8, 9 horas da noite que a gente chegou na última barreira. E a gente paramos ali. E ali o pessoal começou a se juntar e começou a vir perguntar de onde foi que a gente estava vindo, puxando aquelas malas. Os pessoal que já estava parado nos carros. E Deus colocou um pastor da comunidade evangélica. E ele falou assim: olha, você está nesse desgaste todo. Já comeu alguma coisa? A gente falou: não comemos nada. Você está vindo da onde? A gente falou: está vindo de tal lugar assim. Ele falou: rapaz, tem mais de 10 quilômetros para frente. Rapaz, você está andando desde essas horas? Sim. E aí, o que vocês têm? A gente tem um compromisso em São Paulo. Aí a primeira coisa que pensou ali naquele momento, ele diz assim: olha, eu não sei, vocês não vão conseguir passar pela barreira, vocês não vão conseguir chegar em São Paulo, mas tem uma casa da minha tia, se vocês quiserem se hospedar até abrir a barreira, vocês vão para a casa da minha tia. A gente nunca tinha visto aquele homem. Você vai para a casa da minha tia, descansa, toma um café, dorme, e aí você vai prosseguir amanhã. Vocês prosseguem amanhã, vocês descansam. Ali naquele momento a gente olhou para o pastor, a gente foi chegar na casa da tia dele, era por volta de 10h30 para 11 horas. A gente já tinha perdido o voo, então a gente tinha que cancelar para ver se eles reembolsavam, para a gente remarcar a passagem para o outro dia e a gente dar continuidade para chegar aqui com mais calma, com mais tranquilidade. Na verdade, porque a gente comprou a passagem pela uma agência conhecida como 2-3 milhas, a TAM, ela não quis cancelar nossa passagem, não quis remarcar. Ligamos para 2-3 milhas, a 3 milhas também, porque a passagem estava R$7.000, também não quis remarcar a nossa passagem. Ela aconselhou a minha esposa cancelar a passagem e deixar como crédito e a gente retirar outra passagem se a gente quisesse prosseguir chegar até aqui. Aí bateu o desespero, porque alguém dizia assim: rapaz, volta, desiste, liga para todo mundo lá e cancela. E aí eu olhava para a esposa, olhava para a cantora Kelly e dizia: não. Aí a esposa diz assim: o nosso compromisso é maior, a gente não vai desistir agora, a gente não vai parar agora. Foi um ano se programando para isso acontecer, e a gente vai voltar daqui. Aí o rapaz olhava assim e tal. Aí nesse mesmo tempo ele falou: então você está aqui, eu vou deixar vocês aqui e vou partir. Mas ele foi e Deus diz assim: volta porque tem algo para acontecer. E quando a gente estava desenclamado, pastor Jean, nesse mesmo momento que nós estávamos desenclamados, o rapaz voltou. E quando ele voltou, estava eu, a esposa, a cantora Nara, em todos os sistemas de agência e de passagem para tentar retirar uma passagem para chegar até aqui. E a gente só achava a passagem de 8, de 9 e de 7 para descer. Por quê? Porque de ônibus não tinha possibilidade. Não passava ônibus em Curitiba e Paraná, então não tinha como vir. A gente está dentro da cidade de Floripa, tentando chegar e atravessar a barreira. Aí foi aonde que ele chegou e diz assim: o que foi que vocês resolveu? A gente precisa chegar lá. Falei para ele: a gente precisa estar lá. Aí ele olhou e disse assim: você já pesquisou no site e tal? A gente falou: não, a gente está pesquisando aqui, não, mas esse site é da TAM. Eu falei: como assim? Ele falou: então, eu acabei de pesquisar aqui, e a passagem está no valor de 400 e pouco reais. Era 11 para meia-noite. A gente já estava tentando desistir. A gente estava tentando já falar assim: para, vamos voltar, vamos ligar para todo mundo, desistir que não vai dar para a gente chegar. Ele sentou na mesa, e sentando na mesa, ele diz assim: tem 3 passagens no valor de 420 e pouco reais cada uma. Eu disse: isso, gente, dá glória a Deus mesmo, porque eu disse para ele: isso, e eram as últimas 3, foi algo de Deus mesmo. Aí eu falei para ele: tem como o senhor tirar para nós aí, a gente, no seu sistema que ele fez a busca pelo celular? Ele falou: não, vocês têm cartões aí? Eu falei: a gente tem. Ele disse: então, a gente bota o dado do cartão de vocês aqui e a gente tira essa passagem.
Só que na hora que ele bate no sistema, que ele bota tudo, que ele clica, não sai a passagem. A passagem não foi tirada porque ele estava tirando por um aparelho celular. Foi nesta hora que isso aqui é outro mistério de Deus. Eu não sei, talvez alguém recebeu umas fotos de um notebook que eu estava vendendo para levantar fundo aqui para esse trabalho. E alguém comprou. E esse notebook eu trouxe lá para cá. Foi na hora que eu falei para ele. Falei dentro da minha bolsa, tem um notebook. Ele diz assim, pega rápido. Eu falei, mas não tem internet. A moça que estava com ele diz assim, a gente roteia e a gente tira a sua passagem pelo notebook. Ela abriu o notebook e colocou a senha, roteou. E nesta hora, ela começou a tirar a passagem. Mas quando chegava no meu nome, o meu nome não queria realmente registrar de novo no sistema, porque a passagem que a gente cancelou era recente, então eles não queriam de novo. Então, foi na hora que eu levantei, olhei para o computador e eu falei, sai em nome de Jesus, porque a gente vai chegar para a glória de Deus. Nesta hora, ela diz assim, eu vou tirar o acento do seu nome. E ela foi lá e tirou o acento do meu nome, porque meu nome é Estevão, mas tem um atinho em cima. Eu vou tirar o acento do seu nome. E ela tirou. Quando ela tirou e clicou, deu certo. A passagem foi retirada para a gente reembarcar na rodovia, no aeroporto de Floripa, às 10 horas da manhã de sábado de ontem. A gente foi um alívio, mas a gente ainda tinha outra preocupação. E qual era? A preocupação de atravessar a barreira, porque tinha aproximadamente alguns quilômetros. Nesse momento aqui, foi o momento que o irmão dela ligou para ela e diz assim, aonde vocês estão? Ela disse, a gente estamos em uma casa de um rapaz que a gente conheceu, aqui em tal lugar. Ele diz assim, eu estou pertinho de vocês. Não, você não entendeu. Ele disse que estava perto de nós. Agora, me pergunta uma coisa, você sabe o que foi que aconteceu? O irmão dela, para resgatar a gente, para ver se ela pegava a passagem, ele teve que entrar na contramão e andou mais de 60 quilômetros na contramão. 60 quilômetros na contramão, a gente ficou desesperado. Rapaz, o que foi que você fez? Porque a pista daqui para lá está interditada, e de Floripa para cá também está interditada, então não tinha como ele chegar. Só que como ele sabia que ela tinha um compromisso, ele voltou de novo, furou a barreira, entrou na contramão e veio em destino da gente. Quando ele pegou a gente, era por volta de 1h da manhã, não foi 1 para 2 horas da manhã, que ele conseguiu pegar a gente na casa do rapaz que a gente estava. Eu não sei como foi que ele chegou, mas ele chegou. Entramos dentro do carro, chegamos dentro do carro dele e ela diz assim, tem gasolina? Ele disse, não tem, preciso passar no posto. Chegamos no primeiro posto que a gente viu, que a gente conseguiu chegar, meu Deus do céu, chegamos no primeiro posto, pastor Jean, fechado, só abre às 6 da manhã. Ele, ainda um pouco desesperado, querendo ajudar ela, não quis esperar e meteu marcha. Só que a gente andou a cerca de uns 3 quilômetros e no meio do nada faltou gasolina. Aí foi outro desespero, porque a gente ficou de quase 3 horas da manhã. Isso aqui é coisa real que a gente passou ontem para estar aqui, para acontecer essa vida. Por isso, quando vocês veem rodando, pulando, voando aqui, é isso, porque a gente passou um grande desafio. Naquele momento, pastor Jean, a gente saiu, descemos do carro, nós 3, e ele, porque eu falei assim, já que ele veio de lá para cá, atrás de nós, conseguiu nos resgatar, agora a gente também vai acompanhar ele. Entramos juntamente com ele nas ruas, e ele com um bombinho de 5 litros na mão, tentando achar alguém para pedir uma gasolina para a gente prosseguir. Chegamos no próximo posto, o posto estava fechado, porque não tinha luz e também não tinha gerador. A gente ficamos de 4 horas da manhã nesse posto, sentado esperando esse posto abrir até as 5h30 da manhã. Quando a gente viu que não tinha jeito, porque o frentista levantou do carro e disse, olha, não tem jeito, está sem energia, está sem possibilidade, e agora
nesse momento aqui, nesse momento, é onde que bateu o desespero. Eu acredito que a cantora Kelly foi na hora que ela pensou. Ali, ela pensou e disse assim: porque a gente não voltou ontem à noite. A esposa também da mesma forma. E eu também, nos meus pensamentos, da mesma forma. Mas ali foi aonde que a gente, um se fortaleceu no outro. Saímos junto e a gente vamos chegar junto para a glória de Deus. Nesse momento, a gente voltou para o carro, já era por volta de umas 6 horas da manhã. E aí tinha um rapaz trabalhando pertinho da avenida e a gente perguntou para ele. Ele diz assim: olha, pergunta para aquele moço aqui na casa tal, porque ele vende gasolina, porque ele trabalha com barcos, então talvez ele tenha gasolina. Foi dito e certo. Ele foi atrás, conseguiu 5 litros de gasolina, e aí foi aonde que, de 5 da manhã para 6, foi a hora que a barreira abriu, e a gente passou dando glória a Deus. Paramos no próximo posto, abastecemos o carro, e aí a gente regressamos para a cidade de Floripa, porque a gente não tinha chegado ainda, e fomos dar continuidade naquilo que foi proposto por Deus. E aí, nesse momento, a gente chegamos na casa do irmão da minha esposa, por volta de 11 horas, ficamos um pouquinho para dar atenção para ele, mas regressamos para um ambiente, chegamos num ambiente, descansamos, porque ele estava quase 24 horas andando direto. Nesse momento, a gente descansamos e esperamos embarcar ontem para chegar aqui, nesta madrugada, está dando glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que estão participando das caravanas. Eu quero estar agradecendo a todos os amigos. Eu quero agradecer a todos, né? Queria agradecer também aqui o bispo, a bispa, o meu amigo Luiz, que a gente já se conhece de alguma data, sua esposa, o pastor, que é pastor do Príncipe de Deus, ali que está dos bateristas, a esposa nem se fala, Samuel, lá do Grajaú, amigo, está sempre conosco, né? A cantora Diana, aquele Príncipe de Deus ali, né? Também Deus abençoe sua vida. Mãezona Lenildes, a senhora sabe que a senhora mora no meu coração. Mãe, aquela ali, faz assim. Quando eu aceitei a Jesus em 2014, foi a primeira que me deu oportunidade para pregar, dentro de um ponto de pregação. Te amo demais. Quem está acompanhando a senhora também, Deus abençoe. Meu pastor Wellington, sua é top, sua esposa, sabe? Deus abençoe. Se Deus der graça, próxima queremos estar aqui, né? Foi ele que também que somou as forças no café ali, deu apoio, né? Foi um dos patrocinadores, brigadão mesmo. Todos vocês, gente, eu conversei com a esposa, e um trabalho desse, a gente realmente sabe que a gente precisa de uma ajuda. Só que eu não vou fazer isso. Eu não vou pedir oferta, eu não vou pedir ajuda, mesmo que a gente teve dificuldade imensa. Toda essa madrugada que a gente passamos aqui, é uma madrugada de poder, e eu sempre digo que a vigília missionária, o nosso intuito é isso, é poder, é graça e unção. Não tem mistério aqui de pedir oferta, porque até então, deixa eu ver, a cantora Diana está ali. A cantora Diana está aqui, não me pediu um centavo, ela lá, não me pediu R$1. O pastor Jean do Fogo está aqui, ele disse: eu vou pela minha amizade e não quero oferta. Todos que vieram aqui, bradaram aqui. Todos que teve a oportunidade. Cadê Diogo Cruz? Cadê ali? Veio de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. Pagou a sua passagem. Passou luta, mas foi honrado com a glória de Deus e está aqui somando, apoiando. Então, todos que teve uma participação aqui, esse príncipe de Deus, não quero ser hipócrita, eu conversando com ele, ele diz assim: ó varão, senti de Deus de te ajudar com um valor X. Falei: profeta, se for uma oferta voluntária para a gente apoiar com um gasto, a gente aceita. Mas vou falar e falo com sinceridade. Se for oferta com o intuito de ter oportunidade, nem semeie. Foi verdade ou não foi? Se não foi, já desmente. Então, porque isso, o meu intuito da minha esposa é poder de Deus, mesmo que a gente tenha toda a dificuldade. Nesse momento eu quero agradecer todos vocês, para a glória de Deus, obrigado. E nesse momento realmente eu
agradeço a todos. Olha, vocês, quem que está na caravana? A missionária Arlete ficou bem quietinha aí no fundo, né, missionária Arlete? Deus abençoe a sua vida. Cadê a Carolzinha? E o pastor Carlos não veio, né? Não, para com isso, mano. Ô, meu pastor Carlos.